Eu sou petroleiro e sou contra a exploração na bacia da Foz do Amazonas. Nesse vídeo longo, vou te explicar por quê, desconstruindo alguns dos argumentos de quem defende a exploração. Vamos começar por um pouquinho de contexto. A cada dia que passa, o petróleo é cada vez menos nosso. Só 60% ele é produzido pela Petrobras. O petróleo brasileiro é das multinacionais, dos acionistas privados e imperialistas. Esses que são os verdadeiros donos das ações da Petrobras. Existe uma conexão suja entre aumento da produção, aumento dos dividendos para acionistas estrangeiros e aumento da contribuição da Petrobras e do Brasil ao aquecimento global. Todo dia a gente vê na mídia algum artigo exigindo a exploração imediata, fazem eco ao Trump com drill baby drill. O Lula tenta justificar a exploração porque outros países estão explorando. Nós temos um debate técnico que tem que ser feito. O problema é que no Brasil tudo é polemizado. Olha, você tem petróleo no lugar, a Guiana está explorando, Suriname está explorando, Trinidad e Tobago explora. Sabe, você vai deixar o seu sem explorar? Mas o que a gente vê, além disso, é o Lula fazendo pressão em cima dos técnicos do IBAMA, dizendo que eles fazem lenga-lenga. Ele quer que eles se submetam ao que for política do governo. Isso aconteceu de forma muito mais escancarada, ainda no governo descarada, no governo Bolsonaro, que falava e tentou fazer que se submetessem. Mas guardadas as diferenças, tem continuidades entre o governo Lula e Bolsonaro num pacto extrativista que já dura algumas décadas no nosso país. Um país que se tornou exportador de commodities, de financiamento público recorde ao agronegócio via Plano Safra, de mega mineração com seus desastres como Brumadinho e Mariana, e cada vez mais de exportação de petróleo cru. A diferença é que nos governos do PT, esse mesmo extrativismo, ele aparece disfarçado de desenvolvimentismo. E assim, a Petrobras é poupada de novas privatizações. Mas nada, absolutamente nada que foi privatizado pelo Bolsonaro foi reestatizado. Ou seja, existem diferenças, mas do governo Bolsonaro e do Temer, mas o cerne do projeto, o extrativismo, segue intacto. E não é só a Petrobras que entra nesse pacto extrativista. A gente tem petroleiras estrangeiras como a Chevron, a Shell, que estão ansiosas para o aparecer do IBAMA em relação à Petrobras. Por quê? Porque querem ir junto, que a Petrobras abra a porteira para elas, tal como foi no pré-sal. Não é possível perder de vista também que tem outros interesses imperialistas na polêmica, não só na extração, mas também com falsos discursos de capitalismo verde, como a gente vê algumas potências imperialistas europeias, principalmente. Agora, indo para as ideias dos defensores. Uma primeira mas afinal de contas, do que estamos falando quando falamos de Foz do Amazonas ou margem equatorial, como alguns preferem chamar? A Petrobras e os defensores da exploração costumam chamar de margem equatorial e não de Foz do Amazonas. Mas essas duas coisas são coisas diferentes. Veja aqui nesse mapa. Tudo isso daqui é a margem equatorial. E dentro dela tem diferentes bacias. A bacia da Foz do Amazonas é uma delas. E olha só, a manobra que fazem. Ninguém trata os campos de petróleo do Atlântico, de Bacia de Campos, de Santos, como margem leste. Porém, querem juntar tudo numa margem equatorial. Esse mesmo tipo de manobra eles fazem no Rio Grande do Norte. Eles chamam campos no complexo de Fernando de Noronha de margem equatorial. Por quê? Para tentar fugir de preocupações legítimas em relação ao ecossistema, coisa que eles fazem na discussão da Foz do Amazonas. A segunda ideia que eu quero debater aqui é que os problemas locais eles importam. Existe todo um imenso debate sobre a existência dos corais na Foz do Amazonas. Também se as proteções que a Petrobras está adotando, por exemplo, o terminal que ela construiu, se isso é suficiente ou não para a proteção da flora e da fauna. Existe também a justíssima demanda de povos indígenas, Caripuna, Galibi, Kaliná, que exigem que sejam consultados. Não foram consultados sobre a exploração de petróleo que vai utilizar um aeroporto em terreno adjacente a seus territórios indígenas. Mas nesse vídeo a gente não vai se aprofundar tanto nesses temas locais, que são muito importantes, mas porque tem bastante debate na internet, mas também porque especialmente é muito utilizado pela Petrobras e outros que defendem a exploração, um debate que é em como mitigar a exploração, como melhorar ela. Mas a gente acha que a gente tem que partir de um outro ponto de vista. Não só pelas relevantes preocupações particulares dali, mas que a gente está numa gravíssima situação de aquecimento global. E aí a gente entra na terceira ideia que eu quero debater aqui. O que a gente está vivendo é uma verdadeira emergência climática.
Eu vou chovendo no molhado aqui para algumas pessoas, mas tem dados e argumentos que são importantes ser repetidos. A gente tem vivido várias catástrofes. E sempre, em cada localidade, elas atingem mais os trabalhadores e outros setores oprimidos. As mudanças climáticas, elas não são homogêneas no planeta e são menos ainda sentidas de forma homogênea entre as classes sociais. Em 2024, a gente passou de 1,5 graus de aquecimento em relação ao período pré-industrial que o Acordo de Paris previa para 2050. A gente já passou desse número e alguns tentam atribuir isso ao El Niño, mas como dá para se ver nesse gráfico, a gente vê em aumentos sistemáticos, constantes na temperatura média global. E o que causa isso? Principalmente gases de efeito estufa. Se a gente vê aqui no gráfico, a gente tem, com ampla maioria, liderando energia e calor, que está em roxo, seguido aqui por transporte e depois, só bem depois, agricultura, indústria e agricultura. Mas da onde vem essa energia para a eletricidade, para o calor, para o transporte? Em sua ampla maioria vem de combustíveis fósseis. Nesse gráfico a gente vê em vinho aqui a porcentagem do carvão, depois nessa outra tonalidade aqui avermelhada o petróleo e depois em roxo aqui o gás natural. Todos esses 3 combustíveis fósseis, ao serem queimados, geram CO2. E assim, é completamente irracional querer mais produção de petróleo, ou seja, aumentar essa curva de aumento que já é dramática. Então a gente precisa procurar outras alternativas para substituir o que é feito usando combustíveis fósseis na produção de energia elétrica para transporte, calor e aquecimento. A quarta ideia que a gente quer debater aqui é que mais dinheiro investido na indústria do petróleo significa necessariamente mais CO2. Cada dólar investido numa plataforma de petróleo significa, no capitalismo, que ele precisa ser retornado como um petróleo a ser vendido e, portanto, um petróleo que tenha que ser queimado, gerando CO2 na atmosfera. A Petrobras é uma das líderes mundiais em novos investimentos em campos de petróleo e gás e, portanto, de maiores emissões futuras de gases de efeito estufa. Ela já ocupa o 21º lugar no ranking de empresas do mundo que mais emitem gases de efeito estufa e ela está crescendo nesse ranking ano a ano. Cada nova estrutura de combustíveis fósseis implica em anos de produção e de poluição, é claro. Alguns equipamentos podem demorar algumas décadas para se pagarem, outros são mais lucrativos e é menor o tempo. Mas todos eles vão contribuir nesse aumento dos gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Vamos pegar aqui uns números da Petrobras. Ela fala que custa 36 barril por petróleo, o custo dela contando tudo, impostos, depreciação, salários, empréstimos. Os salários em si são só 4 dólares desses 36. Considerando que o preço do barril do petróleo está por volta de 70 dólares, são absurdos 34 dólares de lucro por barril. E aí vamos fazer uma conta. A última plataforma que ela colocou em funcionamento, a FPSO Almirante Barroso, ela custou 3 bilhões de dólares. E ela produz 150 mil barris de petróleo por dia. Considerando esses números, essa aqui é uma das mais eficientes plataformas do mundo, num dos melhores campos de petróleo do mundo. Ela ainda exige 588 dias de produção só para pagar o dinheiro que foi investido na construção dessa plataforma. Só depois disso que vira lucro para os acionistas. Ou seja, cada nova plataforma significa hipotecar muito mais saque imperialista aos bens naturais comuns do país e, claro, muito mais CO2 na atmosfera. A quinta ideia que eu quero trazer aqui é que existe um nexo entre extrativismo, acidentes e doenças ocupacionais. O Brasil, por exemplo, é um dos únicos países do mundo que ainda minera amianto. É conhecida a relação dessa substância com doenças respiratórias e câncer, mas tem um grande lobby da mineração para manter essa produção. E quem paga a conta? Os trabalhadores. Mesma coisa acontece no petróleo. A gente tem várias substâncias perigosas, uma das mais famosas delas é o benzeno. Ela é alvo de uma polêmica. A Petrobras e outras empresas querem eliminar os controles, como a gente fala aqui, mostra aqui nessa matéria. E só existem controles em relação ao benzeno graças à luta dos trabalhadores petroleiros, petroquímicos e siderúrgicos. A gente está tendo um aumento da produção de petróleo, portanto, dos dividendos aos acionistas estrangeiros e da poluição. Mas olha isso aqui. No dia 17 de março, a Folha de São Paulo publicou que a gente está tendo um recorde de acidentes offshore. Esses acidentes estão acontecendo porque mais trabalhadores estão expostos a trabalho precário e a doenças do trabalho nesse aumento da produção para o lucro dos acionistas. Ninguém entrou na Petrobras pensando assim, nossa, eu quero estar exposto a mais chance de acidente, nossa, eu quero ter exposição a benzeno, porque pode me dar câncer. Não, cada um entrou aqui lutando por condições seguras de trabalho. Então a nossa luta por segurança no trabalho, nossa luta por saúde no trabalho, também se conecta a essa luta pelo meio ambiente.
A Petrobras também costuma dizer, nessa questão de segurança do trabalho, que é totalmente seguro a exploração na Foz do Amazonas. Ela fala que ela tem uma política de SMS, né, de segurança ao meio ambiente e saúde robusta, e que ela não tem histórico de acidentes com navio-sonda. Tudo bem, mas ela tem grave histórico de acidentes na produção de petróleo. Ou alguém vai esquecer dos 11 trabalhadores que morreram na P-36 há algumas décadas. Isso não entra na conta da empresa? É totalmente falaciosa essa ideia de que a operação pode ser segura, porque a Petrobras está dirigida para o lucro, para o dividendo dos acionistas privados, e isso tem resultado em precarização do trabalho e, por essa via, aumento dos acidentes, o recorde de acidentes offshore, e a gente tem tido uma escalada de acidentes fatais no sistema Petrobras. Foram 4 vítimas desde outubro, 3 delas de terceirizados e mais outra de um trabalhador de uma subsidiária da Petrobras, mostrando graficamente essa precarização. Quero agora falar uma sexta ideia. Se a gente não explorar o petróleo no Amapá, os gringos vão roubar ele através da produção na Guiana. Esse argumento, ainda que ele possa ter uma remotíssima possibilidade de ser correto, ele é na verdade bem absurdo. E ele não é muito raro. Veja, por exemplo, esse argumento aqui de um deputado federal do PT. Esse argumento maldosamente se apoia na falta de conhecimento geográfico. Onde tem petróleo sendo explorado é na Guiana e um pouco menos no vizinho Suriname. E não na nossa vizinha Guiana Francesa. Para piorar, esses países não são tão pequenos como dá para ver aqui no mapa. O campo vizinho ao Brasil, os Aédios, na Guiana Francesa, ele foi abandonado por não se mostrar economicamente viável. Para o petróleo do Amapá ser sugado no Suriname, por exemplo, no bloco 58, que está em produção lá, sendo explorado pela Francesa Total, ele precisaria ter 625 quilômetros até o Amapá. Para o petróleo do Amapá ser extraído lá no campo de Stabroek, na Guiana, atravessando o Suriname e a Guiana Francesa, precisaríamos de imensos 1000 quilômetros. Não é só na geografia que esse argumento apela. Ele também apela a um argumento do tipo, se os outros fazem, por que a gente também não pode? A gente tem que imitar os outros, temos que copiar os Estados Unidos. Esse tipo de argumento, de pensamento, não acontece só em gente da laia do Bolsonaro e sua mania de bater continência para a bandeira americana. Esse tipo de pensamento paleolítico não é patrimônio, infelizmente, só de trogloditas da extrema-direita. Olha o que diz o vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Para se desenvolver econômica e socialmente, o Brasil precisa consumir muito mais energia. As energias potencialmente renováveis são muito mais caras, menos confiáveis e dependem dos fósseis para serem produzidas e mantidas. Para se desenvolver, o Brasil precisa consumir muito mais energia, mais barata como petróleo e gás natural. O Brasil precisa consumir 5 vezes mais petróleo e gás natural para alcançar os padrões norte-americanos e europeus. Ou seja, é um belo foda-se ao problema ambiental e do aquecimento global. A sétima ideia que eu quero trazer aqui é: o petróleo da Foz do Amazonas, ele pode servir para a transição energética? Será? A Petrobras, sob Magda Chambriard, a indicada do Lula, ela trata o gás natural como se fosse um combustível de transição. E essa ideia ela é absurda. Por mais que o gás seja mais eficiente que o diesel ou de outros combustíveis líquidos, ele continua sendo poluente, gerando CO2 em sua queima. Do carvão para o diesel, a gente tem um ganho de 23% de eficiência, e do diesel para o gás, outros 26%. Mas nos convém ainda ter algo tão poluente assim, que gere tanto CO2, quando a gente já passou de 1,5 graus de aquecimento global em relação aos anos antes da industrialização? Para piorar, o absurdo desse argumento de tratar o gás como transição é que a Petrobras não está transitando para o gás. É falaciosa essa ideia. No plano de negócios de 2025 a 2029, só míseros 11 bilhões de dólares para gás e baixo carbono são previstos serem investidos, de um total de 111 bilhões, onde quase tudo vai para o petróleo. Então mostra como não existe nenhuma transição para o gás. Cada dólar investido em petróleo é um petróleo que terá que ser extraído e queimado. Então não tem isso de um petróleo servir para transição, porque ele vai significar necessariamente aumentar a quantidade de óxido de carbono na atmosfera. E na lógica do lucro, o que é melhor nesse momento no Brasil? É petróleo, seja ele do pré-sal ou da Foz do Amazonas. A Petrobras ela é administrada para remunerar os acionistas privados, que em sua maioria são estrangeiros, ou grandes empresários brasileiros. Isso é feito com privatizações, como no governo Bolsonaro, ou sem privatizações agora, mas não mudando a orientação
pró-acionista e, portanto, de que ela seguirá sendo uma das empresas que mais irá contribuir no mundo ao aquecimento global nos próximos anos. A oitava ideia que eu quero trazer aqui é: se a gente não explorar o petróleo na Foz do Amazonas, não vamos conseguir, vamos ter que passar a ser importadores de petróleo, não teremos mais soberania energética. Esse é mais um argumento que é utilizado. Ele também não é verdadeiro. E ele está errado em mais de um nível. Esse é o discurso oficial da Petrobras. Só ver esse discurso aqui dessa diretora da empresa. Quem tem conhecimento dos números, como tem essa diretora, está se aproveitando de quem não conhece os números de produção e consumo para contar uma mentira. O Brasil está produzindo hoje cerca de 3,4 milhões de barris por dia. Isso é 75% mais do que a gente consome, que é próximo de 2 milhões de barris por dia. Boa parte do que o Brasil produz hoje em dia é exportado e gera dividendo para acionista estrangeiro. O que eles querem manter não é nenhuma soberania energética brasileira. Eles querem manter essas exportações e esses dividendos dos acionistas estrangeiros. Querem manter o Brasil como membro da OPEP+. O outro nível da falta de verdade desse argumento é que ele parece argumentar que, olha, daqui a pouco o pré-sal vai secar. Isso também não é verdade. Tupi, Búzios, Mero vão se tornar campos maduros daqui a pouco. Isso é verdade. Mas o que isso significa? Significa que o gasto para extrair petróleo vai passar dos míseros 4 dólares de hoje para algo mais próximo de 20 dólares, que é o que acontece na bacia de Campos, que é madura hoje em dia. Isso significa reduzir os lucros estratosféricos, só isso. Esses campos vão produzir mesmo assim, é só ver o que acontece na bacia de Campos, que são do pós-sal. A Petrobras privatizou a preço de banana, criminosamente a maioria desses campos, foram comprados por multinacionais, que estão lá, muito bem, obrigado, lucrando milhões por dia. Tudo bem, não lucram na mesma proporção da Petrobras, ou da Chevron, ou da Shell, no pré-sal, mas lucram, assim, milhões a cada dia na bacia de Campos. Se a lógica não for gerar lucro para acionista estrangeiro, não for exportar petróleo cru, o Brasil ainda teria dezenas de anos de autossuficiência. Não caia nessa falácia que a gente tem um problema de autossuficiência e por isso precisaríamos de mais petróleo e, portanto, mais CO2 na atmosfera, quando na verdade o que querem é continuar enriquecendo acionista multimilionário. A nona ideia que eu quero trazer aqui é um discurso desenvolvimentista, tipo, sem a gente explorar a Foz do Amazonas, a gente não vai gerar emprego ali no arco norte do país. Esse é mais um argumento que é utilizado para defender a exploração. Ele aparece em muitos lugares. Por exemplo, na representação do governo Lula dentro do movimento sindical petroleiro, coordenador da FUP, ou aqui nesse vídeo do Leonardo Atush, coordenador do Brasil 247. Gente, estou saindo de Brasília agora com a sensação do dever cumprido. Foi uma maratona, mas eu acho que a gente deu uma contribuição decisiva para que o Brasil possa explorar sua riqueza, o petróleo da margem equatorial. Foi o mais qualificado encontro já realizado no Brasil sobre esse tema, que é de vital importância para o desenvolvimento de todo o arco norte do Brasil. Existem muitos números que são ditos sobre emprego e riquezas do petróleo, mas eles são fabulosos, mas são promessas que não se realizam. Se a gente acreditar neles, a gente vai achar que o Amapá vai virar a terra prometida de Canaã. Só que cabe perguntar, por que Campos dos Goytacazes não virou Noruega? Ou Macaé não virou a Holanda? É verdade que tantos empregos assim são gerados na extração de petróleo? A Firjan, entidade patronal da indústria do Rio de Janeiro, ela publica vários estudos sobre a indústria do petróleo. Ela fala que as 23 plataformas previstas para entrar em operação no Brasil até 2028 vão gerar 6 mil empregos diretos e 15 mil empregos indiretos. Ou seja, cada gigante dessas plataformas, que produz 150 mil barris por dia, vai gerar menos do que míseros 1 mil empregos. A verdade é que a indústria de petróleo, a indústria extrativa de petróleo, ela gera menos empregos que o refino, que por sua vez gera menos empregos do que a pesquisa. Um grande centro de pesquisa, como o CEMPS, da Petrobras, na Ilha do Fundão, aqui no Rio de Janeiro, gera mais empregos do que 5 ou 6 dessas plataformas. Ou seja, não é só na atividade extrativa de petróleo que está na mão da Petrobras a geração de empregos no norte do país. Estaria também na criação de outros centros de pesquisa, ou nem falar de fontes renováveis que mal aparecem em seu orçamento. Mas a verdade é que, para além disso, de novas unidades, existem várias outras questões que poderiam ser feitas atacando o lucro dos acionistas privados da Petrobras,
como acabar com a escravista escala 6x1 que milhares de terceirizados passam na empresa, acabar com as diferenças de escalas entre efetivos e terceirizados em plataformas, escritórios, refinarias, reduzir a jornada de trabalho para 30 horas e uma escala 4x3, como milhares de trabalhadores na Petrobras defendem. Todas as questões são possíveis para gerar emprego. Mas o que querem não é verdadeiramente a geração de emprego. O que querem é a continuidade da exportação de petróleo cru, o enriquecimento de acionistas multimilionários. A 10ª ideia que queremos tratar é: mas se a Petrobras for a produtora na Foz do Amazonas, seu lucro não iria para o Estado e assim atenderia os interesses dos trabalhadores? Esse é mais um argumento que não é correto. A gente já trouxe aqui números da Petrobras. Retomemos. 37% do capital da empresa pertence ao Estado brasileiro. Ou seja, ela é administrada pelo Estado em prol desses 2/3 que recebem a maior parte dos lucros e dos dividendos. E frequentemente esse mesmo 1/3 vai parar nas mesmas mãos do que aqueles 2/3. Vai parar na dívida pública. Ou seja, o lucro da Petrobras está a serviço dos interesses de multimilionários. Ele não está de forma nenhuma em benefício dos trabalhadores brasileiros. Ele acontece mediante aumento da emissão de gás de efeito estufa, aumento da precarização do trabalho, aumento dos acidentes e também, é claro, mediante os combustíveis caros pagos pelos trabalhadores. A 11ª ideia que eu quero tratar é: mas então, e aí? O que deveriam defender? E como construir uma força social para defender outro programa? Bem, para que as imensas capacidades técnicas, intelectuais, produtivas da Petrobras não tivessem a serviço do lucro, do aquecimento global, e sim a serviço dos trabalhadores e de uma nova relação com o meio ambiente, seria preciso lutar para que toda a cadeia de produção, refino, transporte e distribuição dos hidrocarbonetos fossem estatais, em uma Petrobras 100% estatal, administrada democraticamente pelos seus trabalhadores, junto a ambientalistas e outros especialistas eleitos em universidades públicas, que é o programa que a gente defende. Isso daqui é um pressuposto, se a gente quiser falar com seriedade de transição energética, e não como fala a Petrobras, a direção da Petrobras e a Bovespa. Só que o nosso problema vai muito além da Petrobras e muito além, inclusive, só dos combustíveis fósseis. Ele envolve também o agronegócio, que é a maior fonte poluidora em nosso país. Envolve a megamineração e envolve um problema maior também do que o consenso extrativista no nosso país e na América do Sul. O nome do nosso problema é capitalismo. O capitalismo significa necessariamente uma relação predatória com o meio ambiente. É uma premissa dele de que a natureza seja transformada ou em fonte de riqueza ou em depósito de descarte. Tal como as capacidades produtivas do ser humano são objetificadas e alienadas dos seres humanos em prol dos detentores do capital. As relações capitalistas, elas estão em toda parte do planeta, mas elas não se estruturam de forma igual, elas se estruturam de forma desigual. Há atividades que são mais importantes que outras na acumulação de capital e na trama das cadeias de produção. O petróleo é um desses pontos cruciais na acumulação, na logística e também na interação predatória de metabolismo que o capitalismo faz com a natureza. Como posição estratégica para os capitalistas, o petróleo também, contraditoriamente, vira potencialmente uma posição estratégica para os trabalhadores. A partir da ação dos trabalhadores em determinado lugar, pode impactar objetivamente em outros na cadeia de produção. E também subjetivamente, claro, um exemplo de um lugar pode influenciar em outros. É assim que, se tivesse uma Petrobras 100% estatal e administrada pelos trabalhadores, junto a ambientalistas, como a gente defende, isso poderia ser um ponto de apoio para uma luta mais generalizada para o controle de toda a produção em outros ramos da economia e a generalização numa luta contra o conjunto dos capitalistas, do imperialismo e do Estado que protege esses interesses, para assim erguer um outro tipo de democracia, uma democracia baseada na organização pela base dos trabalhadores e que democraticamente planejem a produção, a distribuição, pensando não no lucro, mas nas necessidades humanas e numa nova relação com a natureza, ou seja, o comunismo. Porém, para chegar nisso, os trabalhadores vão precisar enfrentar empecilhos. E não é só empecilhos que vêm com uma cara evidente de um Musk, um Bolsonaro, um Trump. As posições estratégicas para os trabalhadores, eles não são dado o objetivo da realidade, diferente delas objetivamente na cadeia de produção. As posições estratégicas são construções
a partir da organização e da luta dos trabalhadores, que enfrentam a poderosa divisão e cooptação que a burguesia tenta fazer desses trabalhadores em ramos estratégicos. Os petroleiros, graças à sua luta, mas também a essa preocupação da burguesia com o seu potencial, têm que se enfrentar com divisões entre efetivos e terceirizados, divisões produzidas por racismo, machismo, LGBTfobia. Outra divisão que a burguesia aposta, que aconteceu na Petrobras, mas muito além dela, é que os trabalhadores virem-se de costas para as demandas ambientais e os ambientalistas virem-se de costas para a luta dos trabalhadores, para que um vire um corporativismo cego e o outro um ecologismo burguês. Vou deixar aqui nos comentários links de importantes lutas dos petroleiros franceses junto aos ambientalistas. Justamente essa síntese pode oferecer uma outra sociabilidade, um outro programa que não olhe só para o umbigo de cada trabalhador, mas também para a sua classe social e para o mundo. A construção de uma força social com esses objetivos demanda a organização em cada local de trabalho, nas redes sociais e nas ruas. Demanda enfrentar as burocracias sindicais e os movimentos sociais. Demanda, por exemplo, para voltar à Petrobras, enfrentar a FUP, que assina embaixo de posições da Petrobras no que tange a margem equatorial. E há muito mais que isso, como a gente sabe. Significa também enfrentar posições de aliados da FUP, que também compõem o governo Lula, como a direção do PSOL, que compõe também a direção da FUP, que faz discurso nas redes sociais contra a exploração do petróleo, mas se nega a defender isso nos petroleiros. Por quê? Para não se contrapor ao governo e para se adaptar a um senso comum petroleiro que assina embaixo ao que a empresa diz nesse tema. A gente precisa ter o pé no chão e, por isso, declinar de soluções fantasiosas, que tentam ver solução sem enfrentar o capitalismo e o imperialismo. Isso acontece até mesmo com pessoas conhecidas por suas posições marxistas, como o intelectual Michel Levy, que foi muito importante para introduzir o conceito de ecossocialismo no Brasil. Porém, hoje ele levanta um programa para que os imperialistas paguem para país como o Brasil não produzir. Isso mesmo. Eu vou ler aqui um trecho. O governo Lula poderia propor algo. Um plano Foz do Amazonas. O Brasil renunciaria à exploração desse petróleo offshore e, em troca, os países ricos indenizariam o Brasil pelo valor da metade desse petróleo. Esse dinheiro seria colocado num fundo destinado a proteger a Amazônia e a promover a transição ecológica no Brasil. Fecha aspas. Em que mundo os imperialismos, que a cada dia se armam mais, que fazem mais guerra comercial, que procuram monopolizar matérias-primas como petróleo, cobre, níquel, terras raras e tentam controlar o acesso a determinadas mercadorias, como que eles vão ceder? Sem guerra ou revolução. Imensas quantias de petróleo, de dinheiro que eles poderiam obter com o petróleo. E ainda no lugar disso fornecer bilhões de dólares a um país como o Brasil. Óbvio que não fariam isso sem guerra ou revolução. É essa ilusão que ele está alimentando nesse momento. A nossa luta para a humanidade estabelecer outra relação dela com si mesma e com a natureza passa por se enfrentar com o capitalismo e com o imperialismo. Se você gostou desse vídeo, nos procure para juntos construir uma força social necessária em cada local de estudo, trabalho, nas ruas e nas redes sociais, para lutar por uma outra relação dos seres humanos entre si e com o meio ambiente, ou seja, construir o futuro que a humanidade precisa e a natureza precisa através de uma nova relação da humanidade com a natureza, o comunismo.